Boa tarde, gente. Hoje a gente vai conhecer mais uma classe gramatical, que é a preposição. O que é ela? A preposição é uma palavra invariável que liga dois termos da oração, subordinando um ao outro. A preposição estabelece ainda uma certa relação de dependência entre elas. É uma questão fácil de resolver. Moravam em Maceió. Gostava de chocolate. É uma novela imprópria para crianças. Então, a preposição é aquela classe que liga dois termos a uma oração subordinada e ela torna essa oração meio dependente uma da outra, porque veja que uma oração precisa da outra. Moravam em Maceió. Se a gente for tirar essa preposição, não dá para entender. Moravam Maceió, mas é a preposição que dá a ligação à oração, que faz a gente entender, compreender. É como se fosse um conectivo, a preposição. Tipos e exemplos de preposições. Preposição de lugar. O navio veio de São Paulo. Então, a preposição de lugar é quando tiver uma conexão de lugar, como está o caso aí de ele fez a conexão. O navio veio de São Paulo. Preposição de modo. Os prisioneiros eram colocados em fila. Quando estiver significando uma ação, um modo de acontecimento, é a preposição de modo. Preposição de tempo. Por 2 anos ele viveu aqui. Quando falar algo sobre tempo, aí é a preposição tempo. Preposição de distância. A 5 quilômetros daqui passa uma estrada. Quando se referir à distância, a preposição a, que também é o artigo, mas dependendo da oração, ela consegue ficar como preposição. Preposição de causa. Com a seca, o gado começou a morrer. Quando estiver acontecendo algo, que estiver explicando a causa, vai ter a preposição que é de causa. Preposição de instrumento. Ele cortou a árvore com o machado, que é quando está induzindo a algo, algum instrumento. Preposição de finalidade. A praça foi enfeitada para a festa. Quando estiver terminando algo, finalizando, para a festa. Classificação das preposições. As preposições podem ser divididas em 2 grupos. Preposições essenciais são as palavras que só funcionam como preposição, a saber, a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, tras. Então, essas preposições essenciais é que as funções delas são só preposições. Elas servem para fazer essa ligação entre a oração. Como após o trabalho, Ana foi embora. Então, após é uma preposição. Perante a lei, você está preso. Outra preposição essencial, que são preposições mesmo. E tem as preposições acidentais. São as palavras de outras classes gramaticais que em certas frases funcionam como preposição, a saber. Então, essas palavras fazem parte de outras classes, mas dependendo do contexto da oração, elas acabam se tornando preposições, por isso que são acidentais. Afora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo, visto e etc. E tem várias outras ainda. Locuções prepositivas. A locução prepositiva é formada por 2 ou mais palavras com o valor de preposição, sempre terminando por uma preposição. Por exemplo, a locução prepositiva ela é a junção, de uma palavra normal que aí junta com a preposição. Normalmente a preposição, a maioria das vezes, é o de ou da, por exemplo, abaixo de, acima de, a fim de, além de, antes de, até a, depois de, ao invés de, ao lado de, em que pese a custa de, em via de, à volta com, defronte de, a par de, perto de,
por causa de, através de, etc. Então, na maioria das vezes, vai ter um de depois da outra classe, que geralmente pode ser um substantivo, um adjetivo, mas vem acompanhado de preposição. Combinações e contrações. As preposições podem se unir a palavras de outras classes gramaticais, por combinação ou contração. Se na junção de elementos não há alteração fonética, ocorre combinação. Caso contrário, ocorre contração. Então, as preposições podem se unir com outras classes gramaticais, que é o caso aqui. Quando elas se unem que não há alteração na fonética, elas são combinação. Já quando muda a fonética, aí é contração. Exemplos de combinação. A mais o, fica ao, aos. A mais onde, aonde. Ou ao, a mais o. Ou aos, a mais os. Aonde, a mais onde. Essa junção. Exemplos de contração. De mais o. Aí, aqui na contração já tem uma mudança na fonética, porque não seria dios. Então, fica dos. De mais a, aí fica das. A gente tira o e, fica das. Em mais o, no, nos. Em mais a, nau, nas. Em mais ele, fica neles. Em mais ela, nelas ou nela. De mais ali, dali. De mais ele, dele. De mais ela, dela. A mais a, aí fica as com a crase. A mais aquele, aqueles. A mais aquela, aquelas. A mais aquilo, aí fica aquilo com a crase, porque seria a com aquilo. Aí juntou e bota a crase. Na linguagem informal, não se deve fazer a contração da preposição de com o artigo que encabeça o sujeito de um verbo. Está na hora de a criança ir brincar, e não está na hora da criança ir brincar. No exemplo, a criança é o sujeito do verbo brincar, por isso não podemos contrair a preposição de com o artigo a, de encabeça o sujeito. Essa regra vale também para os pronomes pessoais. Chegou a hora de ele sair, e não chegou a hora dele sair. Sendo assim, ele é sujeito do verbo sair, por isso não se pode contrair a preposição com o sujeito. O sujeito é sempre o termo regente. O termo que antecede a preposição é denominado regente. O termo introduzido por uma preposição é denominado regido. O sujeito é sempre o termo regente, o que significa que não pode vir introduzido por preposição. Então, na linguagem formal, a gente sempre utiliza o da, tipo, está na hora da criança ir brincar. Mas, formalmente, a gente tem que lembrar que não podemos fazer essa junção da preposição com o artigo, porque a preposição não pode anteceder o sujeito, que no caso aqui é a criança ou ele, como tem também na outra frase, chegou a hora de ele sair, que normalmente a gente falaria chegou a hora dele sair. Formalmente a gente tem que escrever chegou a hora de ele sair. Não é tão comum a gente ver as pessoas falando, mas é o correto. E obrigado a todos.